Vamos lá, pessoal, muito boa noite. Quase que eu mando um bom dia aqui, né? A gente está tão acostumado a fazer a nossa live 11 horas da manhã e hoje iniciamos a nossa live de domingo. Eu, sinceramente, estou animado porque é um conteúdo que eu sempre senti que ficava faltando aqui para vocês, tá? A gente necessita de uma preparação para as operações da semana. A gente necessita. Eu faço isso há muito tempo e agora a gente vai ter aqui no nosso canal, né? Vamos ter aqui essa live de domingo, avaliando oportunidades que estão próximas de vir. Ou seja, a gente vai colocar aqui, alguns ativos que a gente vai ficar de olho durante a semana e esses ativos vão apresentar um certo comportamento. Esse comportamento a gente vai ficar aguardando durante a semana. Esse comportamento é a oportunidade. Beleza? Ale, muito boa noite. Wellington, muito boa noite. Edivan, muito boa noite. Essa primeira live a gente vai fazer algumas adaptações, né? A gente vai entendendo ainda como é que vai funcionar, mas já tem muita coisa assim que está alinhada, mas tem alguns detalhes que vamos alinhar ao decorrer desse primeiro mês, pelo menos. Inclusive, eu estou querendo colocar aqui para vocês a possibilidade da gente escolher durante a live quais são os ativos de Forex que a gente vai avaliar no domingo, para que vocês fiquem de olho nesse movimento que eu vou trazer para vocês, né? Essa oportunidade que eu vou trazer para vocês, para que vocês fiquem de olho nisso durante a semana. Vamos supor que tem alguém aqui que goste de operar CHF e JPY, por exemplo. Então a pessoa vai pedir, Silvio, como é que vai ser aí CHF e JPY para o início da semana, durante a semana, tal? O que você acha? Qual o ponto aí que eu devo ficar de olho para eu entrar numa operação? O que você acha que o mercado vai trazer aí de movimentação dentro do que ele vem se comportando durante essas últimas semanas? Então eu vou adicionar aqui esse ativo e a gente vai avaliar durante a live. Beleza? A tela ficou um pouco diferente, então deixa eu regular aqui o tamanho do gráfico, né? Agora está um pouquinho diferente. Vou precisar que vocês aguardem só um pouco. Show de bola. Acho que foi. Estou ajustando aqui. E maravilha. Então vamos lá, pessoal. O chat eu vou ter que mudar ele de lugar, porque o template agora ficou diferente. Fala, Sérgio, muito boa noite. Ó, ouro, Sérgio já colocou aqui pra gente o ouro, né? José, muito boa noite. Aparecido, muito boa noite. Jurandir, muito boa noite. Soane, muito boa noite. Diferente o nome, legal, hein? Eu tô vendo aqui que tem muito membro, né? A gente tem uma quantidade boa de membro e tem uma notícia para vocês. Essa escolha dos ativos, provavelmente só os membros poderão fazer. Vai ser, vai ser uma das vantagens que eu vou trazer para vocês aqui durante a live. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu dividir aqui a tela com vocês. Vamos lá. Vamos lá. Vou precisar inverter aqui? Não, né? Tá certo, tá certo. Então a câmera tá ok. E vamos dar início às nossas análises. O que eu trouxe aqui para vocês, pessoal? A gente vai ficar de olho nesses ativos e esses ativos, eles provavelmente vão começar a trazer já a oportunidade na segunda-feira. Então eu vou direcionar vocês tanto para o comportamento segunda, terça, quarta, o que a gente espera aí, o que a gente aguarda de comportamento para a semana, tá? Então será dessa forma, só para vocês se orientarem aqui junto comigo.
Vamos começar com o calendário econômico. O calendário econômico, como vocês sabem, é extremamente importante. Não dá para operar sem o calendário. Ah, Silvio, mas eu gosto ali de utilizar o calendário só em casos bem específicos. Não, você tem que utilizar sempre, tá? Tem que utilizar sempre o calendário. Vamos começar então aqui com o calendário econômico. Vamos ver o que temos aí para a semana. Já coloquei aqui o calendário para a semana. Agora vamos... vou ter que organizar melhor o chat aqui. Ficou numa posição não muito boa com esse layout novo. Eu acompanho o ouro. Sônia acompanha o ouro. Interessante. Fala, Rodinei. Muito boa noite. Bora. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Depois eu me concentro aqui no que eu faço com o chat. Mas não ficou muito fácil de eu ver as perguntas de vocês, não. Vou ter que ver de 5 em 5 minutos, aproximadamente. Calendário econômico. A gente tem que começar a semana sempre observando o que teremos aí, né? Para o calendário, hoje, domingo. Já coloquei aqui no semanal, né? Hoje, domingo, teremos alguns eventos de abertura da China, o que é normal, tá? Sempre tem meia dúzia de eventos domingo para a China. Temos também evento aqui para a seção do Pacífico, dólar neozelandês. Provavelmente a seção do Pacífico deve estar um pouco forte hoje. Veio o PPI extremamente forte aqui para o dólar neozelandês. Isso aqui é muito bom. Vamos observar ainda o que o dólar neozelandês está trazendo aí de comportamento. Inclusive, esse evento aqui pode gerar um comportamento para a semana. E é isso que a gente está de olho, né? Esse comportamento aí para a semana. Domingo tranquilo. Segunda, abrimos com feriado no Canadá. Então, a moeda CAD, o dólar canadense, provavelmente terá ali uma ausência de volume financeiro. Ah, Silvio, então, para eu operar euro-CAD, acha que vale a pena? Não, não vale a pena, porque acaba ficando muito suscetível a ruído. Tá? Feriado traz ruído. Quando o volume financeiro no feriado está ok, tem a chance ali de vir uma quantidade razoável de ruído. Então vamos ficar de olho nisso. Então dólar canadense, feriado, segunda-feira, bastante evento pela parte da manhã, alguns eventos bem relevantes, só que a parte da noite muito tranquila. Percebam que à noite tem eventos apenas na China, só que por algum motivo o mercado ele não reage a eventos da China. Então, ainda assim eu mantenho aqui, porque vai que um dia comece a reagir. Beleza? Então, China tem evento, mas não teremos ruído na segunda-feira à noite. Excelente, inclusive. Terça-feira, início da manhã, até a sessão europeia, quase não tem evento, né? Tem só esse evento aqui, 3 horas da manhã, depois 5. Para quem não sabe, a sessão europeia começa 4 horas da manhã, horário de Brasília, claro, né? Com certeza aí vocês têm que se adaptar ao horário caso estejam em outros países, né? Então, 3 horas da manhã temos evento, 5 horas da manhã temos eventos. Vamos lá, 9h30, isso aqui já vai afetar bastante as nossas operações, tá? Evento para o dólar canadense, o CPI. 10 horas, a parte da manhã, então, da terça-feira, a parte da manhã vai estar um pouco movimentada. O que é interessante, pode trazer direcional. O importante do calendário não é só a quantidade de eventos. O mais importante do calendário é você ficar de fora do momento que vai sair os eventos, porque isso aqui aumenta muito o spread, tá? Busca com facilidade, nem sempre aumenta o spread, mas geralmente sim, busca com facilidade, o seu stop, com muita facilidade. Ah, mas por que busca o stop, mas não busca o alvo? Porque geralmente o movimento de um evento, ele não é direcional.
Ele é um movimento que sobe um tanto, depois desce um tanto um pouco maior, depois sobe um pouco mais do que desceu anteriormente. Então é como se fosse um zigue-zague assim, com aumento de amplitude. Então, certamente, o seu stop ele vai ser alcançado antes do seu alvo. Entende? Vamos supor que você entrou comprado em uma operação. Colocou seu stop abaixo do preço, obviamente. Então, saiu o evento, subiu um pouco o preço. Seria bom para você, foi bom. Só que ele não sobe, ele não vai de uma forma direcional. O movimento, ele trabalha um pouco a favor de um direcional, depois ele retorna. E quando ele retorna, ele já se aproxima ali do seu stop. E o próximo impulso comprador novamente, geralmente não pega o seu alvo, fica bem distante. Só que o retorno para venda, aí sim, geralmente pega o seu stop. Então não abra a operação enquanto o mercado está sofrendo com o evento. Por isso que eu recomendo que você utilize ali uma janela de tempo de no mínimo 5 minutos antes, 5 minutos depois, de forma alguma, abra a operação. O recomendado, talvez o ideal, seja assim: meia hora antes, já não abra mais novas operações. E 5 minutos, 6, 7 minutos depois também não. A partir de 10 minutos depois do evento, já começa a ficar bem tranquilo a movimentação ali do preço. Você vai perceber que o preço voltou a trabalhar, a se movimentar de uma forma mais tranquila, padrão, né? Aí pode já tomar uma decisão. Então, terça-feira bastante movimentada a parte da manhã, a parte da tarde não tem nada, só esse evento aqui. E à noite teremos evento, ó, pessoal que opera à noite. Bastante evento à noite, tá interessante, tá? Isso aqui pode trazer boas movimentações para a noite, isso na terça. Quarta-feira, abertura do mercado já da sessão europeia, já com muito evento importante. Sessão europeia abre às 4, já teremos aí pré-abertura, muitos eventos relevantes. Pós-abertura razoável, bom, né? Uma boa quantidade de eventos. Teremos uma janela muito boa de oportunidade entre 8 e 10 a 11 horas. Depois disso tem evento, 11h30. Então, pela manhã, de 8 e 10 a 11 horas, excelente para operar. E antes disso também, né? Entre 4 a 7h30 estaria excelente também. Isso na quarta, né? A parte da tarde tranquila, início da tarde com alguns eventos, mas depois disso acabou. Só no período da noite. Abertura da sessão asiática, quarta-feira. Teremos aí alguns eventos, tá? Teremos alguns eventos. Vamos ficar de olho nisso. Esses eventos pré-abertura da sessão de Tóquio, eu particularmente gosto muito, porque a sessão de Tóquio abre às 9. Quando tem algum evento antes disso, já causa ali um movimento um pouco mais impulsivo, um pouco mais forte da tomada de decisão de abertura. Então, é muito bom. Geralmente é direcional. Vamos supor, abriu ali o mercado às 9, a Bolsa de Tóquio abriu às 9, horário de Brasília, e já começa a trabalhar um pouco mais direcional. Isso é muito bom. Se, por exemplo, o mercado tiver uma tendência vendedora, o que a gente ainda vai ver aqui, né, sobre as tendências que o mercado pode apresentar, se tiver uma tendência vendedora, tende a intensificar essa tendência. Então, é muito bom. Muito bom. Beleza? Então, quarta-feira, quinta, já fechando aqui a semana. Não tem feriado. Percebam que tem feriado apenas na terça-feira, não é isso? Deixa eu voltar lá. Na segunda-feira, amanhã, feriado para o dólar canadense. Então, até quinta não tem feriado nenhum. Isso já ajuda, isso aí já facilita muito. Por exemplo, existem pessoas que escolhem operar alguns pares de Forex em específico. E é interessante isso. Eu não faço e nem recomendo. Por quê? Porque quando você se restringe muito em relação aos pares que você vai observar, naturalmente você deixa a oportunidade passar e você não aproveita. Então, eu recomendo que você utilize ali pelo menos uns 3 pares.
No mínimo, no pior dos casos, 3 pares. Eu observo entre 8 a 10 pares. Daria para fazer mais, mas eu acredito que de 8 a 10 já está suficiente. Mais do que isso, começa a ter certa redundância. Então eu pego ali os pares com menores spreads, com menos ruído, tá? Para operar. E eu já fiz um vídeo no canal falando a respeito, né, desses pares, né? Quais são os pares que eu utilizo para operar de manhã, de tarde e de noite. Hoje eu só opero de manhã e de noite. Já teve um tempo que eu operei de tarde. Durante muitos anos eu operei apenas de manhã. Durante um período eu operei apenas à noite, mas eu passo esses pares aí para todos os horários para você se adaptar, ver qual horário fica mais interessante para você, beleza? Tá, então feriado apenas na terça. Voltamos lá para quinta. E a gente já está encerrando aqui o calendário. Quinta-feira, pré-abertura da sessão europeia. Bem tranquilo, nenhum evento, basicamente, nenhum evento relevante. Pós-abertura, aqui fica interessante. Olha só, pós-abertura já temos alguns eventos, tá? Pós-abertura já temos aqui 4h15, abre às 4 horas a sessão europeia. 4h15 já temos aqui alguns eventos, 4h30, 5 horas, 5h30, vai ficar interessante. Isso aqui geralmente trava o mercado, ou seja, o mercado fica congestionado, lateral, só que após a saída dessa bateria de eventos, aí fica bonito. Aí começa a trabalhar bem direcional. Então, para o pessoal que está acordando aí 4 horas da manhã para operar a sessão europeia, que de longe é a melhor sessão, é a sessão que eu recomendo. Eu recomendo que você opere 4 horas da manhã. Sim, parece loucura, né? Mas não, é o melhor horário, é mais técnico, é mais fácil. De uma forma resumida, é mais fácil de operar. E a maioria dos meus alunos operam 4 horas da manhã. Maioria. De longe é o horário mais tranquilo, mais direcional. Então, para quem for operar na abertura da sessão europeia, recomendo que passe a tomar decisões a partir de 5h30, tá? Abra ali o home broker 5 horas, já se organiza, tá? Querendo ou não, é mais uma horinha de sono. Então, a partir de 5h30 já começa a ficar interessante. Beleza? Isso quinta-feira. O meio da manhã, tranquilo também. 9h30 alguns eventos, pedidos iniciais 9h30, quinta-feira. PMI 10h45, então vamos ter uma janela aqui de 40 minutos quase. Vamos lá, quase 50 minutos. Então, de 15 a 20 minutos antes dos eventos, de forma alguma, principalmente eventos de 3 estrelas, que espera-se uma alta volatilidade, deu uma margem de pelo menos 20 minutos, tá? Então, até no máximo 10h20, vai. 10h20, você pode tomar decisão, a partir daí já fica muito complicado. Tá? A parte da manhã tranquila também na sexta. Na sexta não, na quinta. Parte da tarde tem evento. E à noite também tranquilo. Pré-abertura da sessão asiática. A sessão asiática abre às 9h. Pré-abertura teremos evento, tá? Na pré-abertura. O CPI japonês não tende a trazer grandes movimentações, tá? Mas pode ser que intensifique o que já está próximo a acontecer, ok? E sexta-feira, finalizando, percebam que feriado apenas segunda-feira, apenas amanhã. Então, provavelmente teremos uma semana aí bem interessante. Há um desenrolar previsto aí para essa semana, então está ficando muito interessante esses acordos comerciais aí que os Estados Unidos está elaborando com a China, o que vai desenrolar os movimentos que a gente aguarda, tá? Existe uma lateralização, congestionamento devido à incerteza econômica que a gente tem para os próximos meses. Só que essa sinalização de acordo comercial entre Estados Unidos e China, isso favorece muito um ganho direcional.
Inclusive, a semana passada já começamos a ter. Por mais que não tenha nada firmado, só de ter sinalizado uma possibilidade de acordo, que deve vir essa semana, só de ter sinalizado o mercado começou a andar. Então, quando bateu o martelo, ó, tem um acordo entre Estados Unidos e China de redução tarifária bilateral e já está certo. Aí o mercado volta a trabalhar forte e direcional. O mercado está acumulando direção desde o início do ano. Então, se preparem, estudem e se preparem para essas oportunidades, porque esse ano aqui tende a ser um ano muito bom, né? Na verdade, essa metade do ano, né, que está faltando, que vai iniciar. Já estamos quase no final da primeira metade, essa segunda metade tende a ser muito boa. Tá? Abertura da sessão europeia, sexta-feira. Teremos aqui 1 hora antes da abertura, bastante movimento, isso aqui vai ajudar bastante. Tá? Provavelmente sexta-feira será bem movimentado, ali por volta de 4 horas da manhã. Vai ser muito bacana. Pessoal que opera 4 horas da manhã, se atentem. Meio da manhã, 9h30, alguns eventos, reforçando ali alguns movimentos. Lembra que eu falei para vocês que sexta-feira a movimentação é um pouco concentrada, né? Ou tem movimento pela manhã, ou no período da tarde, ou à noite. Raramente é durante todo o dia. E essa sexta-feira, provavelmente, à noite entre aspas, tá? A noite é quando está finalizando a tarde, porque o mercado não abre a partir das 18, né? O mercado está fechado. Sexta-feira o mercado fecha às 18 horas. Horário de Brasília, claro. Então, a parte da manhã provavelmente será bem movimentada. Aparentemente vai ser bacana, hein, pessoal? Então, a semana, ela tende a ser uma semana direcional, tá? Vamos ficar de olho, isso aqui são eventos comuns de toda sexta-feira. Vamos ficar de olho às oportunidades. Acompanhe o calendário. O calendário, ele já ajuda a gente a entender o que podemos esperar para cada dia e quais são os horários que potencialmente terão ali bons movimentos. Eu faço isso aqui todo domingo e eu anoto quais são os horários mais agressivos, quais são os horários que não dá para operar, para eu já me organizar durante a semana, tá? Para também trabalhar ali minha agenda de uma forma um pouco mais eficiente. Beleza? Então vamos agora para o gráfico. Show de bola. Deixa eu abrir aqui o chat. Agora sim estou vendo o chat de vocês. Parcialmente, né? Arrumei uma posição boa aqui para o chat, hein? Uma posição boa para o chat. Vamos lá. Você está com o canal no Telegram? Washington, estou sim. Inclusive o link está aí na descrição, provavelmente, tá? O link do canal está aí na descrição. Deixa eu ver se ele está na descrição. Consigo ver por aqui. Tá sim, tá sim. Só dá uma olhada aí, tá? Por que tá tendo dificuldade de encontrar? O que que houve? Fala, Silvio, meu xará. Muito boa noite. Jair, muito boa noite. Sérgio, Silvio, assim como na semana já dei meu like. Muito bom, Sérgio. Tamo junto. Sérgio é um parceiro do canal, né? Tá sempre contribuindo aí com o engajamento. Giovanni, muito boa noite. Vamos lá, pessoal. Então, vamos começar aqui a parte técnica da nossa live. Para quem está acostumado durante a semana a observar oportunidades diárias, aqui vai ser diferente. Basicamente, por exemplo, no EURUSD, eu vou mostrar para vocês o que a gente espera para segunda, terça, quarta, quinta e sexta para o EURUSD. Ah, Silvio, tem como observar com tamanha precisão qual é o movimento que teremos segunda, terça, quarta, quinta e sexta? Não. A gente consegue visualizar aqui qual é o movimento que o mercado tende a trazer e, observando esse movimento, dá para a gente estipular, ó, entre segunda e terça o mercado deve trabalhar dessa forma,
terça, quarta e quinta já tem um movimento mais interessante. Então, a gente vai visualizar dessa forma, sempre com uma margem ali para os dias. Porém, por exemplo, a gente tem um movimento aqui, né? Começou já forte comprador no domingo. A gente já tem um movimento aqui muito interessante que já dá um grande palpite para amanhã, tá? Então é isso que a gente vai trazer. Vocês vão ficar de olho junto comigo no movimento que tende a ser segunda-feira e terça. Aí terça e quarta tende a ser tal, beleza? Então vamos começar aqui. Acho que é o decorrer da live, né? É a nossa primeira live de domingo. Ao decorrer vocês vão entendendo. E eu vou trazendo aqui a visão de mercado que me faz avaliar, tomar a decisão, tá? Junto com vocês. Primeiro passo é sempre avaliar a tendência. A tendência, ela vai ditar boa parte do que a gente espera para a semana. Nitidamente, tendência vendedora, desde lá de trás. E atualmente, tendência vendedora. Ah, Silvio, então segunda, terça, quarta, quinta e sexta vai trabalhar para venda? É aí que a gente vai ver, tá? Não necessariamente, a resposta é obviamente não. Só que tende a ser assim na maior parte da semana, ok? E a gente vai sinalizar os dias que tende a ser assim. Então, para o Euro-USD, mercado em tendência forte vendedora, estrutura forte vendedora, com algumas pequenas falhas, mas quase imperceptíveis, né? Como, por exemplo, essa alta correção desse movimento vendedor corrigiu muito acima de 61,8, e a gente sabe que acima de 61,8 de Fibonacci, quanto mais acima o preço vai corrigindo, maior é a possibilidade de uma reversão, ou seja, movimento forte vendedor, e começou a passar acima de 61,8, você já começa a pensar, opa, já está ficando interessante aqui observar uma possibilidade de reversão, ou, ó, está ficando perigoso para eu me posicionar em uma venda, porque esse humor vendedor, ele acabou se perdendo um pouco, preciso de algo um pouco mais sólido. Então, tivemos aqui uma quase falha, né? Quase falha na movimentação para venda, né? Do Euro-USD, beleza? Mas o mercado continuou, não reverteu, não houve superação de topo anterior e nem o primeiro sinal de reversão de tendência, que é o preço cruzando no sentido contrário da tendência, tendência vendedora, sentido contrário seria cruzando para cima. O mercado trabalhando bem, a favor de uma boa estrutura vendedora, a favor de uma tendência vendedora, nitidamente mercado direcional com o dólar ganhando força. Beleza, estamos nos aproximando aqui do que podemos enxergar para a semana. Pois bem, quinta e sexta, basicamente, quinta e sexta, a gente começou a ver aqui uma redução de amplitude. Percebam que esses movimentos aqui, esse ganho direcional comprador, tanto vendedor também, tá? 560 pontos, ó, 568, tá? Então, esse movimento aqui, essa amplitude, ela está muito reduzida, semelhante ao que estava aqui atrás. Só que depois desse contexto aqui de mercado, o mercado começou a ganhar uma amplitude maior. E é isso que a gente busca, observar movimentações de amplitude. Quando a gente começa a ver marcação de topos e fundos no Euro-USD, por exemplo, com 500, 600 pontos, a gente já entende que aquele dia tende a ser lento, tende a ser congestionado, mercado trabalhando de forma lateral. Então, olha a importância da gente olhar, observar esse panorama geral da semana. A semana está em uma possibilidade de lateralização. O que vai definir isso vai ser esse retorno aqui, ó. Tá? Esse retorno aqui. O nível de correção desse movimento vai determinar muita coisa. E é aqui que vocês vão ficar de olho.
Vamos lá, deixa eu aproximar agora a câmera, a tela, né, para vocês. Ó, aqui que vocês vão ficar de olho. Por quê? Porque o preço superando a nossa linha de tendência, isso aqui já vai trazer um risco de reversão para a semana. Então, segunda, terça, principalmente segunda e terça, serão dias aí que o mercado vai brigar para alta, tendendo a ser dias bem direcionais, pegando ali 800, 1.000 pontos. Ó, por exemplo, esses 2 dias aqui, ó, esses 2 dias aqui, quase, né? Foram 2.000 pontos. Então, esse tipo de movimento, caso a gente comece a ver o preço superando aqui o preço justo, que é o nosso indicador de média, aí a gente tende a ver uma movimentação um pouco mais expressiva. Isso segunda, terça, talvez quarta possa vir compra. Tudo depende de hoje, tudo depende de como vai ser o início da sessão europeia amanhã, tá? Porém, essa possibilidade aqui é a menos viável, ao meu ver, porque o mercado está forte, vendedor. Então, a grande tomada de decisão vai ser aqui abaixo de 23,6, caso o mercado volte a trabalhar vendedor, e a gente fala 23,6 considerando os níveis de correção de Fibonacci, tá? Pegando aqui da máxima, deixa eu apagar aqui para não atrapalhar, porque já atrapalhou, ó, da máxima do movimento, até a mínima do movimento. Deixa eu ajustar aqui. Show de bola? Então, abaixo de 23,6, a gente já começa a visualizar uma excelente oportunidade para venda. Essa venda acontecendo, aí a gente tem ali segunda e terça já muito favorável a bons movimentos vendedores durante o dia. 800, 700 pontos aí para o EURUSD é um bom movimento, 1.000 pontos, 1.200 pontos é excelente, tá? Durante um dia. Não é tão raro acontecer, mas também não é tão frequente, tá? Então vamos ficar atentos principalmente nessa retomada de movimento. Domingo e abertura da sessão europeia vai dizer muito sobre o preço. Então amanhã de manhã vocês já vão ficar de olho. Onde está o preço do ativo? Congestionou? Congestionou seria até razoável, não seria ruim não. Mas o ideal é que viesse trabalhando aqui abaixo de 23,6. Aí a gente entende que o mercado tende a ganhar uma força direcional após congestionar, reduzir aqui a amplitude, semelhante ao que aconteceu aqui atrás nessa redução de amplitude, tá? Depois disso, mercado fortíssimo vendedor durante, deixa eu ver quantos dias, quase um pouquinho mais de 2 dias, tá? 2 dias e meio, beleza? 2 dias e 1 horinha, tá? 2 dias redondo, vamos colocar 2 dias redondo para facilitar. Então, 2 dias aí, um mercado forte vendedor. Basicamente, qualquer movimento que você entrasse, qualquer gatilho vendedor que você tomasse durante o dia, iria apontar ali um direcional muito relevante mesmo. Então, seriam 2 dias aqui de venda para o euro, o USD, onde a gente teria ali boas oportunidades. Movimento de correção. Esse movimento aqui de correção, ele durou 2 dias, né? Então, basicamente, vamos supor que isso aqui fosse início de semana. E basicamente foi, né? Não. Início de semana foi mais atrás, aqui já é uma outra semana, basicamente. Início da semana passada. Aqui, por esse gap aqui, dá pra gente ver a abertura de domingo, né? Fechou sexta-feira aqui e abriu domingo cá embaixo. Então, a gente percebe que o mercado trabalhou, né, durante um bom tempo vendedor, e qualquer operação a favor da tendência diária, apontando para venda, que entrasse qualquer ponto aqui, excelente, tá? Ah, Silvio, começou a corrigir. A tendência apontaria ali, durante um bom tempo, venda. E você não vai entrar comprado contra a tendência, sempre um gatilho de venda. Talvez pudesse vir um gatilho de venda aqui, e eu acho precoce pelo movimento que estava apontando, mas pode ser que venha, dependendo do seu método, e teria dado um stop aqui. Depois disso, não teria mais oportunidade de venda, só talvez
aqui nessa região aqui, por volta de... Deixa eu ver aqui o horário. Deixa eu ver o horário que está apontando aqui o MetaTrader. 8, 4 horas de diferença. 4 horas. Basicamente, 3 a 4 horas. Então aqui tá dando aí 10 horas da manhã, talvez 11 para meio-dia. Então, pessoal que trabalha aí e geralmente opera durante o almoço, o que eu fiz durante um bom tempo, esse horário aí estava trazendo boas oportunidades. Bem relevante, tá, pessoal? Bem relevante. Então, EURUSD, vamos ficar de olho. Deixa eu limpar aqui um pouco a tela. Vamos ficar de olho principalmente a essa retomada para venda. Superou essa região, a gente pode vir aí com segunda, terça e de repente até mesmo quarta-feira forte vendedor. Ah, Silvio, vai trabalhar, por que não trabalha quinta e sexta vendedor? Pode até acontecer, só que é muito improvável que o mercado fique todos esses dias, né? A gente está falando de 72 barras, todo esse tempo aqui trabalhando forte vendedor. É bem improvável, né? Não é impossível, só é improvável. E a gente trabalha a favor do que é mais provável. Então, o mercado possivelmente vai trabalhar em segunda e terça, talvez quarta, vendedor, e quinta ou sexta, ou de repente quinta e sexta, trabalhando numa correção, tá? Essa correção aqui, vale a pena entrar comprado nela durante o dia? Não. Por quê? O mercado tende a mostrar lateralização durante o dia e talvez no final do dia, digamos assim, tá? No final do dia comece a mostrar uma tendência compradora, só que já estaria ali muito próximo, com um risco muito próximo de voltar a trabalhar vendido. Então você iria entrar comprado aqui e o stop ia vir, tá? Tende a ser dessa forma. Beleza? EURUSD, já são 40 minutos de live e a gente está no EURUSD ainda, pessoal. Isso aí me assusta um pouco, hein? Me assusta um pouco. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Isso me assusta um pouco. Tem como falar qual o tempo gráfico dessa análise aí? Tem, H1. Aqui, ó, pessoal. O tempo gráfico, ó, fica sempre aqui em cima. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês aqui. Tá. Sempre aqui em cima. Essa aqui é a nossa barra de time frame, tá? Então, só observar aqui em cima, barra de time frame, aqui as ferramentas gráficas, sinalizações, etc. Dá para colocar outros tempos gráficos, é porque eu adiciono esses tempos gráficos aqui, tanto para operar, quanto para a parte didática aqui, para mostrar para vocês. A mesma coisa as sinalizações, não uso todas, uso talvez umas 4 ou 5 sinalizações aqui, o restante é mais para a parte didática mesmo. Minha tela de operações ela é bem clean, bem limpa, bem simples. Claro, esse aqui não é o meu layout de operações, né? Não é o meu método. É uma forma da gente visualizar junto aí. Assim, esconde. Beleza, mas deixa assim, né? Porque aí vocês vão ver aqui tudo certinho. Beleza? Então, vamos para o SDJPY. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Manhã típica, muito boa noite. Eldo. Assunção, qual o tempo gráfico aí? Vamos falar. Ah, tá, já foi. Silvio, que top, hein? Sua análise consegue dizer qual o tipo de evento que gerou esta variação de quase 1000 pontos? Deixa eu observar aqui. Mas isso é bem simples, é só a gente ver o horário aqui e voltar lá no calendário da semana passada, tá? Mas não se atentem a isso, porque eu vejo essa informação como irrelevante. O que é relevante, na verdade, é o comportamento do preço. Esse comportamento aqui, quero que vocês entendam uma coisa. É óbvio que a gente sabe que não vai durar para sempre, mas a mentalidade que você deve ter em relação ao comportamento do mercado é como se você estivesse crendo que ele fosse durar para sempre, ou seja, você precisa ter a mentalidade que esse movimento de venda ele vai durar para sempre, por mais que ele não vá. Só que quando você pensa dessa forma,
você se condiciona de forma alguma a trabalhar contra o óbvio, tá? E trabalhar contra o óbvio, trabalhar de forma a trazer ali aquela cartada genial, aquela mudança que só você viu, isso é o maior perigo. Um dos maiores perigos, né, no trade é você tentar fazer algo diferente do que o mercado está propondo, beleza? Mas não se atentem a essa questão aqui da pontuação. O que fez o mercado pontuar aqui 2.000 pontos? Né? Não sei se foi exatamente esse movimento, mas independente, não tentem buscar detalhes sobre o movimento, quando na verdade a única coisa que importa é que o preço que o mercado julgou que nesse momento deveria se trabalhar numa valorização aqui do dólar, né? No euro-USD a queda é a valorização do dólar, ou desvalorização do euro. Então, entenda apenas que há um comportamento. Entenda que o interessante para você é avaliar o comportamento e não buscar entender o que motivou o comportamento. Isso é irrelevante, entende? É algo como... Vou tentar resumir. É como se os economistas, os grandes bancos, os grandes fundos de investimentos, o que move o mercado utilizasse ali de mecanismos técnicos para definir a cotação do ativo. Quando você tenta entender a motivação da movimentação, você está se colocando numa posição muito complicada, porque aí você vai precisar de anos e anos e anos e anos e anos de conhecimento. E talvez nem nunca chegue. Há quem diga que a cotação de um ativo seja viável presumir com extrema assertividade, há quem diga que 5, 10, 50 pessoas no mundo inteiro teriam essa capacidade, de tão avançado que é a elaboração de uma tomada de decisão. Então você não precisa entender como que gerou a tomada de decisão. Você só precisa entender que houve uma tomada de decisão e que isso é crucial para as próximas movimentações. Entende? De uma forma resumida, tá? Espero que tenham entendido. Vamos para o SDJPY. Vamos dar uma olhada aqui. Fala, Luiz. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Me tira uma dúvida, você opera em qual tempo gráfico? H1, pessoal, só observar aqui em cima. Ah, tá, não, a pergunta foi diferente. Tá, eu opero em 15 minutos. Recomendo que opere em 15 minutos para day trade. Para swing trade, o tempo gráfico que eu acho extremamente válido, H6, tá? Isso aqui sensacional. H6 para swing trade, operações ali de 2, 3 dias, 1 ou 2 semanas, H6 muito bom. Segundo top, tá? Variação de pontos, beleza. Foram todas as perguntas, né, pessoal? Ó, vamos deixar o like aí, vamos ver como é que tá aqui de like e pessoas ao vivo. Ah, tá bem equilibrado, né? Bem equilibrado, mas dá pra gente melhorar isso aí. Vamos lá, pessoal. Vamos melhorar isso aí. Então, seguimos. USD-JPY. O que que temos aqui pro USD-JPY? Vamos lá. Vou colocar o chat de vocês aqui ao lado. Deixa eu ver se ficou faltando alguém para dar boa noite. Rodinei, eu acho que ficou faltando, né? Muito boa noite. Ivone, muito boa noite. Beleza, pessoal. Muito boa noite a todos. Vamos lá. USD-JPY. Mercado trazendo lateralização, completamente diferente do euro-USD. Lateralização, ok? A gente percebe também, seria irrelevante avaliar o que aconteceu anteriormente, porque é muito forte a informação mais recente, tá? A gente tem a movimentação aqui de uma estrutura muito mais direcional para venda, junto com a abertura, fechamento de sexta, abertura, fechamento de sexta, abertura agora domingo, beleza? Então, basicamente, o mercado está lateral. Vamos observar se essa amplitude aqui ela vai ser reduzida, né? Se o mercado vai continuar trabalhando próximo a esses pontos.
Se continuar, a gente vai ter aqui segunda e terça, provavelmente, lateral, e talvez quarta-feira, para o SDJPY, teremos um direcional. Quais são os direcionais que possivelmente teremos aqui? Deixa eu aproximar a tela. Quais são os direcionais que a gente pode ficar de olho? O mercado, vocês percebem que vinha trabalhando de uma forma compradora e agora lateralizou. Lateralizou por quê? Esse nível de correção aqui foi fortíssimo. Tá? Olha só. Impulso comprador, certo? Início da semana passada. E a correção durante todo o movimento, toda a semana, basicamente, né? Aqui a gente está falando de pelo menos segunda e terça passada. Quarta-feira já começou um direcional forte para venda, tá? Então, segunda e terça, provavelmente o mercado aí lateralizando, trazendo o movimento no final da terça para venda. Aí o que você deveria observar? Abaixo de 61,8 vai superar essa região? Ah, superou. Então, a partir de 61,8 abaixo, aí já começa a valer muito a pena a venda. Beleza? O mercado corrigiu, depois continuou. Então, a semana que passou, devido à segunda-feira foi incrível a compra a favor da tendência, só que o mercado saturou, tinha que corrigir, natural, terça-feira começou a corrigir, natural, começou a corrigir, e essa correção, o que você faz? Fica de fora, porque a correção pode vir até aqui, pode vir até aqui, certo? Tende a vir entre 38,2 e 61,8, então você vai ficar de fora. Você vai entrar vendido aqui, com o mercado podendo voltar a trabalhar forte a favor da tendência, então ficou de fora, apenas lá para quarta-feira que começou a saturar esse movimento completamente, né, esse movimento comprador, saturou, corrigiu, abaixo de 61,8, mercado volta a trabalhar vendido. Aí sim, quinta e sexta daria para entrar para uma venda aqui. Mas provavelmente não seria uma das melhores opções, mas apontaria forte venda sim. Beleza? Semana com forte venda. O que isso trouxe de entendimento para a gente hoje? O que a gente pode fazer para segunda, terça, quarta, quinta e sexta que vem? O mercado ele tende a voltar a trabalhar a favor da tendência, tende. O que vai trazer essa interpretação para a gente vai ser, não ficou bacana, vai ser o quanto que o preço pode vir trabalhar abaixo desse fundo anterior. Por quê? Aqui a gente está num ponto de reversão. O preço cruzando no sentido contrário da tendência, a tendência vinha para compra, preço cruzou para venda. Esse é o primeiro sinal. Segundo sinal de reversão, formação de estrutura vendedora, ou seja, topo e fundo descendente. Tá? Topos e fundos para baixo, vamos dizer assim, superando mínimas, sem superar máximas. Então, já temos aqui um princípio de formação de estrutura. O que está faltando para formar a estrutura vendedora após o cruzamento aqui para venda, né? Cruzamento aqui da nossa média, essa linha roxa. Está faltando basicamente apenas a superação do fundo anterior. Então está faltando basicamente aqui, ó, superação do fundo anterior. Superou a mínima anterior, aí sim tendemos a ver uma linha de tendência apontando aqui para venda. Aí sim ficaria muito bacana para a gente ficar de olho nas próximas oportunidades, tá? Para venda. Isso aqui acontecendo, pessoal, a gente vai ter aqui final de segunda-feira, caso o movimento já siga direcional aqui para venda, final de segunda, mas vamos começar por terça. Terça, quarta e talvez quinta, trabalhando, deixa eu voltar aqui a cor para branco. Voltei. Não aparece para vocês enquanto eu estou mudando aqui as cores, né? Então, provavelmente terça, quarta e quinta, quinta talvez não o dia inteiro, tá? Mas teremos aí um bom movimento vendedor, tende a vir após meado de quinta, sexta-feira, uma boa correção, ok? Então, terça, quarta e quinta, caso o mercado
reverta a tendência que está direcional para isso, a gente vai ter ali segunda ruim para operar, terça, quarta e talvez quinta bom para operar na venda. Beleza? Deixa eu beber aqui uma água. Esse é o cenário número 1. O cenário número 2, que é a superação de fundo anterior, concluindo aqui essa reversão. Inclusive é o cenário talvez mais demorado, não necessariamente o mais improvável, que uma coisa não tem correlação direta com a outra. Mas é o mais demorado, tá? É o mais demorado. Para apontar uma compra, a gente teria que ver a formação de uma nova estrutura compradora, ou seja, esse movimento aqui, ó, topos e fundos ascendentes. Topo superando topo, sem que o fundo supere fundo. São dois pontos, na verdade, que você deve ficar de olho. O ponto 1 é esse primeiro ponto aqui de superação, essa região aqui, ó, de superação de topo anterior. Aqui já puxaria um pouco a nossa tendência para compra, né? A gente já teria um movimento um pouco mais próximo a esse. Lá para segunda-feira, 9, meio-dia, parte da tarde aí de segunda-feira, pode vir esse movimento aqui. De repente, no finalzinho, já à noite da segunda-feira, já pode vir esse movimento, porque o dólar está ganhando força frente a boa parte dos ativos. Só que o iene também está forte. Por isso que a gente está vendo esse movimento aqui, tá? Por isso a gente está vendo esse movimento. O iene tomando vantagem em relação ao dólar, beleza? Então a gente está vendo aqui esse movimento forte vendedor, mas o mercado tende a continuar forte para o dólar. Tende. Vamos observar. Superou o topo anterior, a gente começa a ver aí possibilidades de ter uma terça-feira, de repente uma quarta-feira para compra. Só que aqui é perigoso, tá? Perigoso. Por quê? Todo esse impulso comprador, ele poderia vir até um pouco mais acima? Poderia. Isso aqui poderia acontecer e a correção começar a vir só lá para cima? Poderia. Só que esse movimento aqui está muito fora do padrão que o mercado vem apresentando, 2.500 pontos. Então, você pensar em comprar nessa primeira superação de topo aqui é um pouco arriscado. É interessante que você aguarde o impulso comprador, a correção, aí sim, acima de 23,6. Dessa correção aqui, ó, acima de 23,6. Deixa eu traçar aqui Fibonacci para vocês verem junto comigo. Ó, acima de 23,6, da mínima até a máxima, aí sim, aqui seria muito relevante. Caso aconteça isso, que é o mais seguro, digamos assim, provavelmente virá lá para terça-feira à noite ou quarta-feira ali na abertura da sessão europeia. Aí podemos ver aí, terça-feira à noite, quarta, quinta e sexta, mercado forte direcional para compra, tá? Então, vamos ficar de olho. O SDJPY tá bacana, mas não tão bacana quanto o EURUSD, porque provavelmente amanhã será um dia de tomada de decisão do ativo. Então, seria um pouco arriscado entrar no SDJPY amanhã. Beleza? Vamos para EURUGBP. Vamos lá. EURUGBP tá bacana. Nessa mudança de ativo aqui, vamos observar aqui o chat. Fala, Roberto, muito boa noite. Wellington, muito boa noite. Lourdes, muito boa noite. Tá, pretende fazer um vídeo sobre o indicador OBV? Bom, ainda não está na nossa lista de prioridades, tá? Ainda não está na nossa lista de prioridades, mas eu posso colocar caso seja talvez interessante para vocês, tá? Caso seja interessante para vocês, a gente consegue colocar. Eu posso colocar em votação lá no grupo do Telegram. Posso colocar em votação, tá? Manda mensagem, Wellington, depois pro Telegram, beleza? Para me lembrar, para a gente colocar em votação. Show de bola, Lourdes, boa noite, Roberto, boa noite. Vamos lá, vamos seguindo. Então, vimos EURUSD, o SDJPY,
Quem está chegando agora é só voltar aí. Ah, Silvio, eu gosto de operar EURUSD. Volta, assiste com calma o EURUSD. Opera o USD JPY também, então volta aí, veja como foi o panorama. E agora vamos para o Euro GBP, que é um dos meus ativos preferidos. E por quê é um dos meus ativos preferidos? Porque ele é bem barato de operar. Bem barato de operar. Ele é um ativo que a gente consegue entrar tranquilamente com um microlote abaixo de $1,60. Então é bem interessante, sim, Euro GBP, tão técnico e direcional quanto o Euro USD, só que aqui geralmente é mais barato. Por mais que a taxa de spread do Euro USD sempre será a menor, o custo de oportunidade aqui é mais barato. Então, aqui é mais interessante. Sempre foi, tá? Talvez sempre será. Então vamos lá. O que a gente observa do Euro USD? Primeiro passo, entender aqui como é que está apontando a nossa linha de tendência. Então temos uma tendência clara, vendedora, temos um comportamento da estrutura do mercado. Primeiro passo é identificar a tendência. Segundo passo, identificar a estrutura que o mercado vem apontando. Então vamos lá. Só que desde semana passada, mercado forte. E aqui começou a congestionar um pouco o preço. Tá? Por mais que esteja congestionando de forma direcional para compra, o mercado começou a sinalizar diminuição de amplitude aqui. Por esse excesso de ruído que a gente tem aqui, e não tem basicamente em nenhuma outra parte do preço durante a semana. Beleza? Então, vamos lá. Ó, tá muito bacana isso aqui. Eu vou trazer um detalhe para essa parte final, mas antes deixa eu resumir a informação. Mercado em tendência vendedora, estrutura vendedora, tá? Com algumas pequenas falhas, por exemplo. Esse movimento comprador aqui superou o topo anterior. Só que esse movimento aqui foi movimento de lateralização, diminuição de amplitude, muito ruído ao decorrer dessa amplitude, então a gente teve aqui um movimento de lateralização ao final desse movimento direcional. Ainda forte, vendedor, tá? Forte. E no ponto atual, aqui já cabe a gente aproximar um pouco a tela. No ponto atual, o que a gente percebe? Que a abertura da sessão hoje, ela está vindo aqui entre 38,2 e 61,8. Um pouquinho maior, mas nessa região aqui. Essa região entre 38,2 e 61,8, ó, é bem menor, na verdade, né? É a região ideal de correção. Aqui a gente entende que o ativo trabalhou de forma direcional e corrigiu o suficiente para gerar liquidez, para ele voltar a trabalhar de forma direcional, a favor da estrutura longa vendedora que o mercado vinha apresentando e principalmente, que é o nosso basicamente único foco, a favor da tendência, tá? Então, tá muito interessante esse nível aqui de correção, o que pode vir já para o início da manhã, de amanhã, né? Um forte direcional para compra. Então a gente pode ter aqui uma segunda-feira, claro que o preço superando essa região aqui de 0,83888, preço superando essa região aqui de mínima, de fundo anterior, formado na sexta-feira, a gente pode ver um forte movimento vendedor, provavelmente pegando aí segunda e terça e quem sabe quarta-feira também. Após isso, obviamente, vai precisar de meio-dia, um dia aí de correção, talvez um dia e meio, e depois a gente volta a ver. Vai depender muito da amplitude durante um dia. Às vezes um dia já mostra a correção suficiente para voltar a trabalhar a favor da tendência, mas isso aí seria lá para quarta-feira, quinta-feira para ser avaliado. Hoje, vemos a oportunidade para o preço trabalhando abaixo da mínima de sexta, já começamos a ver uma tendência forte vendedora durante a semana. Beleza?
Silvio, analisa o ouro, por favor. Vamos lá, a gente já está chegando nele. Na verdade, vai demorar um pouco, né? A gente vai ter que mudar um pouco a nossa dinâmica aqui, pessoal. Senão, a gente vai acabar fazendo aí 4 horas de live. E eu não sei se seria o ideal, tá? Eu vou tentar ser um pouco mais dinâmico. Ou, de repente, a gente adiciona menos ativo. Vamos pular para o ouro. Sérgio está sempre junto aí, já pediu o ouro. Aproveite que provavelmente hoje será o último dia que os membros, que os inscritos vão pedir ativo para ser avaliado. A partir da próxima semana, provavelmente, eu vou tomar a decisão ainda, provavelmente, apenas os membros do canal vão pedir, aqui a gente tem pelo menos uns 4 ou 5, 6 membros, vão pedir os ativos. Silvio, avalia tal ativo, tal. Então, sempre de Forex, né? Com exceção aqui o ouro. Então, aproveitem hoje o nosso primeiro dia de live. Boa noite, qual operacional você usa nas suas entradas? É uma boa pergunta, né? É uma boa pergunta. Ou uma pergunta inocente ou uma pergunta maliciosa. Mas, de uma forma resumida, o que eu busco fazer é tomar a decisão a partir do comportamento que o mercado já está apresentando. Existem regiões no preço dos ativos, de qualquer ativo, existem regiões de tomada de decisão. Quem é aluno aqui do curso sabe que esses pontos de tomada de decisão eu chamo de zonas de reavaliação ou zonas de interesse. São regiões específicas do preço que o mercado tende a tomar uma certa decisão e, tomando essa decisão de forma clara, isso tanto intradiário, tanto operações swing trade, são regiões que a partir daquele ponto, a partir daquela tomada de decisão, aí a gente entra, é o gatilho de entrada, tá? Mas basicamente é isso que a gente faz para tomar em relação ao nosso operacional, ao meu operacional, né? Que alguns alunos aprendem. Eu não estou fazendo merchan do curso porque o curso ele não tem vagas abertas, tá? E provavelmente nem nunca terá vaga aberta aqui para o YouTube, só para quem já está junto comigo, operando comigo na sala e tudo mais. Porque são poucas vagas. Então, pessoal, vamos ficar de olho aqui nessa superação de mínima. Isso aqui sinaliza já uma continuação do humor vendedor. Tá bacana, tá muito bacana. Euro GBP venda. Vamos pular aqui para o ouro. Depois a gente volta para os ativos de Forex. Euro GBP venda. Deixa eu organizar aqui, beleza. Então vamos lá. Ouro, pessoal. Ouro levemente vendedor. É a tendência que ele está apontando. Aqui eu já considero lateralização. Ah, Silvio, mas nitidamente está apontando uma queda. Sim, mas eu já visualizo essa queda como algo não consistente ao ponto de eu acreditar nela, por mais que ela continue. A questão é que a tomada de risco, de repente, em outro ativo é muito mais sensata, entende? Pode continuar para venda? Pode, mas ele não está dando uma informação tão clara quanto a esse interesse de continuar vendedor. Então, eu já visualizo aqui como lateral. Provavelmente já tem ativo aí bem mais direcional, como por exemplo, Euro GBP, Euro USD. Inclusive, ó, nessa conversa que a gente começou a ter, pode ser que já comece a trabalhar aqui para venda. Fique atento ao Euro USD, que está bem interessante. Ouro, o que a gente tem aí para a semana? Mercado lateralizando. Essa lateralização vem dessa constante mudança de tendência. Estava vendedor, buscou compra, lateralizou e sinalizou possibilidade de compra aqui na tendência. Só que reverteu de novo. É isso que está gerando essa lateralização. Inclusive, a possibilidade de nova reversão é razoável, né? Visto o comportamento anterior. Tá? Então, mercado com tendência lateral, estrutura mista, ou seja, ora trabalha a favor de uma estrutura vendedora, ora trabalha a favor de uma estrutura compradora, o que não é bom. Quando não há uma definição clara do ativo, a gente considera como lateralização. Ok? Então, o que a gente está vendo aqui?
recentemente uma pressão muito maior para venda, tá? Só que, olha só, já estamos muito próximos de uma superação de topo anterior. E o que é a superação de topo anterior? Início de estrutura compradora. Então, início de uma estrutura compradora, muito próximo aqui de uma possibilidade de início de reversão de tendência. Então, o ouro, principalmente aí para segunda e terça, não aparenta estar interessante. Porém, caso conclua essa reversão aqui de tendência, com a formação da estrutura compradora após o cruzamento, mais a linha de tendência apontando para a compra, isso aqui talvez lá para terça-feira, aí sim começa a ficar válido pensar em uma compra, tá? Então, o ouro precisaria repetir aqui o comportamento anterior de reversão, talvez devolva toda essa amplitude aqui, ó, talvez devolva toda essa amplitude só que para compra, ou seja, algo como um trabalho lateral aí, com essa amplitude aqui, tá? Um trabalho lateral nessa amplitude. Deixa eu apagar aqui a seta. Deixa eu aproveitar e mudar a cor. Então, o ouro ele pode vir sim com boas oportunidades. Acredito que não para segunda-feira. Segunda-feira vai estar apontando compra, só que veja bem, lembra o mesmo cenário anterior, salvo engano, no USD-JPY. Vale a pena entrar comprado segunda-feira, sendo que há uma possibilidade recente, deixa eu apagar aqui para não confundir, há uma possibilidade recente de início de correção. Você entrando comprado aqui nessa região, dificilmente, não, 3.000 pontos pode ser até que traga sim um alvo, mas seria, sabe aquela operação que você entra comprado ou vendido, mas vamos dizer que comprado. Você entra comprado na operação e pega o seu alvo, segundos depois ele começa a voltar a trabalhar vendido. Então, é um tipo de operação não tão saudável. Claro que dinheiro no bolso é o que está valendo, mas é isso aqui que você pode encontrar, tá? Um tipo de trade que vai apertar muito ali o seu alvo. Talvez não seja interessante. Só que depois que o mercado vem a corrigir e volta a trabalhar a favor da compra, aí você tende a ter aqui uma amplitude muito maior. Talvez nem chegue a esse tanto, né? A gente está falando aqui de 16.000 pontos, tá? Talvez chegue aqui a 10, 11.000 pontos, 12.000 pontos, tá? Bem provável, bem possível. Aí sim já começa a valer a pena. Então, quando que deve começar a valer a pena aqui? Por volta de quarta-feira, o ouro deve começar a trabalhar forte comprador. Vamos ficar de olho nesse movimento, tá? Amanhã vale a pena tomar decisão para o ouro? Muito arriscado. Pode ser que venha sim um espaço para compra, tá? Inclusive amanhã a gente vai ficar de olho nisso na nossa live das 11 horas da manhã, que é a live já de operações de day trade, e não o panorama geral, que isso aqui é muito importante, mas lá já seria um outro cenário. Beleza? Então, ficamos atentos aí a essa questão do ouro. Vamos adicionar, eu vou deixar vocês escolherem, tá? Mais 2 ativos. Não vamos ver todos esses 5 ativos aqui. Vocês podem escolher aí, diga aí qual desses 1, 2, 3, 4, 5 ativos que está sobrando aqui, Eurocad, NZD-USD, AUD-JPY, GBP-CHF e USD-CHF, qual desses aqui vocês querem que a gente avalie? Escolham 2, tá? Os 2 mais pedidos aí. Deixa eu ver se eu consigo criar uma enquete aqui. Não, acho que até consigo, eu só não sei. Tá. Mas podem escrever aí no chat. Escolham 2, tá? Cada um pode escolher 2. Pode mandar mensagem aí, Silvio, esse e esse. Diga aí que a gente vai avaliar. A gente não vai avaliar esses 5, porque senão a nossa live vai terminar só daqui umas 2 horas. Seria bastante tempo, né?
Mas hoje, como é o primeiro dia, a gente ainda vai se adequar a essa questão do tempo, a gente vai se adequar ainda em relação ao nosso planejamento aqui da live de domingo. Mas eu tô gostando, vou ser bem honesto com vocês. Provavelmente eu vou fazer toda essa análise aqui, mas sozinho e sem explicar. Eu acho que eu não levo 5 minutos para avaliar aqui o comportamento aqui desses 5 outros ativos aqui. Isso aqui tudo, pessoal, dá para ser feito em 10 minutos, 15 minutos no máximo. Se fizer devagar, 15 minutos. É o tempo que eu geralmente gasto no domingo para avaliar as movimentações. Às vezes um pouquinho mais, quando eu estou bem devagar, bebendo aqui meu whisky. Então, sempre sem pressa, né? Eu já não tenho pressa em fazer o que eu faço já há muito tempo. Deixa eu dar uma olhada aqui. GBP USD, beleza. Mas qual, pessoal? Vamos lá. Então, o GBP USD já está aí para a gente avaliar. Vamos começar aqui a avaliar o GBP USD. Inclusive, nem está adicionado aqui, mas eu vou adicionar ele. GBP USD. Vamos lá, exibir. GBP USD. Vamos ver se foi. Deixa ele carregar. Enquanto ele carrega, deixa eu fazer uma coisa aqui. O que eu faço? Tá. Eu acho que não dá para fazer o que eu gostaria de fazer. Existe a possibilidade dele já... Vamos fazer esse teste? Acho que não. Ah, não. Já iniciou normal. Então, vou colocar aqui o template da nossa live. Beleza? Template aqui da live. E vamos embora. Deu certo. Apareceu aí para vocês? Já apareceu. Então, vamos lá. GBP USD. É um ativo excelente, inclusive, tá? Um ativo excelente. É um ativo que eu gosto de operar. É um ativo que eu adiciono para operar durante as nossas operações lá da sala de Forex ao vivo. E vamos ver o que pode vir aí para a próxima semana no GBP USD. Vocês percebem que o GBP USD ele vem trabalhando muito próximo a lateralizações aqui, com alguns ganhos direcionais, mas voltando sempre à lateralização. A questão é que, após a lateralização, ele busca movimentos fortes direcionais. Esse movimento forte direcional pode trazer aí risco-retorno maravilhoso. Estou dizendo aí de 3,5 para 1, 5,5 para 1, tá? Dependendo do seu método, o risco-retorno ele é bastante moldável para cada situação do mercado. Por exemplo, na sala, a gente trabalha com um risco-retorno fixo de 2,5 para 1, onde o nosso stop ele não é fixo, ele depende muito do que o mercado vem apresentando, só que o nosso take profit, ele é fixo em 2,5 vezes o tamanho do stop. Então, o risco-retorno sempre 2,5 vezes. Já no meu método principal, lá na sala a gente utiliza métodos que eu já utilizei e que me levaram à minha visão de mercado, do meu método principal. Então, já no meu método principal, que é o que eu ensino no curso, o risco-retorno é completamente moldável. Tanto negativamente, às vezes, aparece ali risco-retorno de 1,5, 2 para 1. Eu não entro na operação. Só entro na operação quando o risco é acima de 3 para 1. Só que, às vezes, é muito bom. Há operações que a gente pega ali 5,5, 6,5, 7,5, 10 para 1. É raríssimo, raro, muito raro 10 para 1. Só que 4,5 para 1 já não tá raro. É relativamente comum ter 2, 3 operações na semana com risco-retorno bem alto assim, tá? Bem comum, na verdade até mais do que 2, 3 vezes. Show de bola? Então vamos lá. GBP USD, pessoal. GBP USD. Mercado trabalhando de forma lateral. Vejam aqui o nosso indicador de tendência, né? Nosso indicador de tendência, trabalhando de forma lateral.
E vamos observar agora a estrutura do mercado. Não precisamos avaliar toda a estrutura anterior, beleza? Vamos começar daqui, que a gente já sinaliza uma mudança aí de comportamento. Onde está essa mudança de comportamento? Quando esse topo aqui é superado, porque vinha de uma formação de estrutura vendedora, onde os topos têm dificuldade de ser superado, porém fundo não. A estrutura, pessoal, de topos e fundos, o que forma ali essa estrutura, né, seja de alta, seja de baixa, de uma forma um pouco mais clara, é isso aqui, ó. Quando a gente tem topo superando topo e fundo superando fundo não superando fundo, a gente tem aqui uma estrutura de alta. Ó, vou desenhar os dois aqui e vou explicar. Estrutura de alta, superação de topo, sem que os fundos sejam superados. Beleza? Isso é uma estrutura de alta. Estrutura de baixa, topos e fundos descendentes. Quando o fundo está sendo superado, mas o topo não. Então a gente tem aqui formação de topos e fundos descendentes. E aqui ascendentes. Beleza? O que vimos anteriormente aqui no GBP-USD é um comportamento de estrutura vendedora. Que é esse comportamento aqui, ó. Tá? Deixa eu apagar aqui. Tá? Esse comportamento aqui é o que a gente viu aqui atrás. Só que, a partir do momento em que esse topo foi superado, quebrou-se a estrutura. Aí pode vir uma nova estrutura vendedora? Até pode. Aí teria que iniciar a superação de fundo sem superar topo. Ou seja, esse movimento aqui seria o início de uma estrutura. Mas, como é algo que perdeu-se o padrão, pode vir sim uma estrutura compradora. E é isso que a gente tem que ficar de olho agora. Qual vai ser a formação da estrutura que o mercado pode vir apresentar, tá? Vamos ficar de olho. GBP-USD, vamos agora para essa etapa, né, de entender qual o comportamento atual e se ele tende a mostrar uma estrutura vendedora ou compradora. E quando tende a mostrar, né? De acordo com a amplitude que vem apresentando, a gente começa a conseguir projetar, a gente começa a ter a possibilidade de projetar quais são os próximos movimentos, quanto tempo ele tende a durar, beleza? Silvio, semana que vem acrescenta o Bitcoin. Existe essa possibilidade. Só que o Bitcoin, o que acontece, Sérgio? Excelente ideia, inclusive. Só que o Bitcoin, a gente já acrescenta ele na live diária, né? Na live de segunda a sexta, aquela live de 11 horas. O Bitcoin, a gente já observa ele num tempo gráfico maior. Então, colocar ele aqui iria só ocupar um pouco mais de espaço, né? A gente, ao invés de observar um outro ativo de Forex, iria acabar observando a mesma coisa que a gente observa durante a semana. Silvio, a sala ao vivo é no YouTube? Não. A sala ao vivo é no Zoom. Inclusive, ó, deixa eu colocar aqui para vocês a sala ao vivo. Ó, esse aqui, a sala ao vivo não, a sala de Forex ao vivo, né? Esse aqui é o link para quem estiver interessado. Vou colocar aqui no chat do YouTube, para quem estiver interessado em operar comigo lá na sala. Beleza? Esse é o link para você garantir a sua vaga, né? Acho que foi? Foi. Maravilha. Então, vamos lá, vou voltar aqui o chat. Show de bola. A live. Ô, Silvio, a sala ao vivo é no YouTube? Tá, então a sala ao vivo... Ah, o Jurandir entrou ontem. Seja bem-vindo, tá, Jurandir, inclusive. A gente começa amanhã, 7h30 da manhã. De 7h30 às 11h e também à noite das 20 às 23 horas. A live que a gente faz todo dia começa às 11 horas da manhã aqui no YouTube. Mas as operações da sala de Forex ao vivo começa 7h30 e é no Zoom. A gente tem um grupo fechado no Telegram que vocês recebem o link da sala ao vivo todo dia lá, de manhã e de noite. São 2 links por dia, um link para participar de manhã e um link para participar à noite. E a gente vai para o Zoom e faz
ali a nossa reunião. Aí eu mostro a tela, é muito parecido com o que a gente está vendo aqui, só que com um layout completamente diferente, né? Um layout mais operacional. Aqui é mais educacional. Beleza? Então vamos lá. GBP-USD. Então a gente percebe que houve uma quebra da estrutura vendedora, que inclusive atrapalhou demais essa tendência vendedora a continuar, lateralizou, superou o topo anterior, quebrou a estrutura vendedora que vinha aqui. Qual a estrutura que está querendo apresentar para a gente? Tudo depende da próxima superação. Se superar topo, a gente vai ter aí uma possibilidade interessante de uma formação. Deixa eu ver se aproximando fica melhor. Mais ou menos. O que vocês preferem? Mais próximo assim ou uma visão mais ampla para que vocês entendam a movimentação de uma forma mais fácil? Né? Aqui eu acho que é tanto detalhe que atrapalha demais a ver o que está acontecendo. Aqui não, já fica muito mais fácil de ver o movimento. Concordam? Ou não? Para mim, sim. Não sei para vocês. Então, temos aqui o mercado trabalhando com correção. Corrigiu o suficiente. Aqui no limite entre 38,2 e 61,8. Vamos traçar aqui Fibonacci para a gente ver isso. Ó, não, até que no limite não. Teve uma gordura boa. Deixa eu colocar mais à frente aqui para vocês verem. Então, corrigiu aqui entre 38,2 e 61,8. Região ideal de correção. Não deu continuidade à estrutura, porque esse topo aqui não foi superado pelo topo seguinte. Então, não é uma estrutura de alta. O mercado está querendo lateralizar nessa região aqui. Então, vamos ficar atentos. Provavelmente, mas não dá para a gente saber, tem que acontecer primeiro. Provavelmente, teremos aqui uma superação de topo. Aí sim, começa a ficar muito interessante para compra durante a semana. Isso aqui já pode vir agora, na parte da manhã de segunda-feira, lá para 6 horas, 8 horas da manhã de segunda-feira. Então, Sérgio, né? Sérgio que pediu aqui o GBP-USD. Giovanni, também entrei esse fim de semana para a sala. Seja bem-vindo, Giovanni. O suporte deve ter já te colocado lá. Qual o valor da sala? Pode dizer, com o cupom para os 90 primeiros do mês, que ainda tem vaga para esse mês, deve terminar daqui uma semana e meia, de repente 2. Essas 90 vagas, né? Talvez antes. Mas todo mês abre 90 vagas. Enquanto o link estiver funcionando, tem vaga. O valor é de 297, não é isso? Pode confirmar, Giovanni e Jurandir? Vocês que entraram agora. 297, né? Mas o link tá aí, pessoal. Clica aí para dar uma olhada. Mas é esse o valor mesmo, né? 297 que pagam com o cupom de 30%. Isso, né? Show de bola. Obrigado, Jurandir, pelo feedback. Então, pessoal, vamos ficar de olho nesse próximo movimento, tá? Pode vir uma compra segunda, terça, aí já começa a ficar complicado para quarta. Por quê? Segunda e terça já vai se aproximar muito desse topo, e se aproximando desse topo, tendo ali a continuação do movimento, né, superando o topo anterior, essa amplitude aqui já vai exigir correção. Então, quarta e quinta fica de olho, porque pode vir correção. Dá para operar essa correção no intradiário? Dá. Quarta e quinta pode vir ali venda para o GBP-USD? Faz sentido. Só que é um risco que eu não gosto de correr. Eu prefiro ir para outro ativo. Vocês percebem que segunda e terça está ótimo para o GBP-USD, mas quarta, quinta está ótimo para o USD-JPY, por exemplo. Olha só. Olha como uma coisa vai encaixando na outra. Por isso é importante esse panorama aqui. E sempre tem oportunidade e sempre tem as boas oportunidades, né? Às vezes aqui gera uma oportunidade, mas não é uma boa oportunidade, é uma oportunidade medíocre, uma oportunidade mais ou menos, né? Não é o que a gente busca uma oportunidade um pouco mais clara, beleza? Então, GBP-USD é isso que tem para apresentar para a gente. Pode vir uma venda também, só que essa venda aqui, ela seria um pouco mais demorada, porque nesse caso a gente precisaria aguardar pelo menos até terça-feira
para concretizar aqui a venda. Aí já não viria amanhã, tá? Terça, de repente, quarta-feira é uma possibilidade de venda. Então, o mais próximo a acontecer aqui é o cenário que eu desenhei anteriormente. Caso venha a venda, terça e quarta aí seriam pontos relevantes para venda, porque o próximo ponto de referência, que é essa mínima aqui, ó, ela tá cá embaixo. Então, se vier uma venda terça, quarta, talvez até quinta também aponte venda, tá? No GBP/USD. Bem bacana. Pessoal, escolhe mais um desses 4. 1, 2, 3, 4, 5. Escolhe mais um desses 5 ativos aqui, ó. Eurocad, NZD/USD, AUD JPY, GBP/CHF, USD/CHF. Escolhe aí mais um. Será o último da nossa live. Vocês podem votar aí. Escrever aí. Quem tiver o ativo mais escolhido, né? Ou o primeiro que votar também, é o que a gente vai fazer aqui enquanto eu dou uma olhada no chat. Também entrei esse final de semana na sala. Qual o valor da sala? Já foi, né? Isso, tal. Já confirmou. Salve, mestre. Fala, Anderson. Muito boa noite. Deixa eu beber aqui minha água. Pessoal, essa live aqui, ela é uma live que eu estou iniciando uma parceria com a EBC. Essa corretora é uma corretora que eu trouxe recentemente no canal, acho que é um mês atrás, mais ou menos. Tá? E é uma corretora que me surpreendeu, sempre foi uma corretora muito grande, só que eu não conhecia. Então, passei a conhecer recentemente e isso me surpreendeu positivamente. Quando comecei a avaliar, eu pensava ali que as taxas seriam altas, inclusive que nem teriam PIX, né? Porque é uma corretora muito forte na Europa, né? Que é o berço ali das corretoras, né? Onde tem as regulamentações mais relevantes. E, falando de regulamentação, essa corretora aqui me surpreendeu demais. Tem uma das melhores, tem as melhores regulamentações para o mercado de Forex. Tem outras corretoras que têm essas regulamentações? Tem. Mas a EBC, ela é uma corretora que, além dessas regulamentações, aí já começa a se diferenciar. É uma corretora que oferece seguro em relação ao capital, que está alocado na corretora. Oferece também saque e depósito via Pix. As taxas são baixas demais. São taxas extremamente competitivas. E, eventualmente, tem sempre um evento. Eventualmente tem um evento na corretora. E isso é muito bacana. Antigamente tinha muito isso. Um campeonato aqui, um campeonato ali, premiando, né, o vencedor. E a corretora, ela tem o hábito de colocar um campeonato ou alguma vantagem do tipo que eu acho muito relevante, tanto para a corretora, tanto para a gente. Então, é algo aí que eu venho pleiteando, né? Eu iria colocar aqui como parceria a corretora que eu sempre utilizei, mas como eu estou migrando de corretora, e basicamente, assim, a gente consegue fechar parceria com qualquer corretora, tá, pessoal? Quando a gente começa a ter uma certa relevância, tanto de capital para operar, tanto de visibilidade na internet, todas as corretoras querem fazer parceria. Tá? Eu recebo no mínimo aí uns 2 e-mails de corretora por semana. Faço no mínimo 2 reuniões com corretora por semana para entender ali o projeto, o negócio e tal, para ver se encaixa com o que eu acredito, para o mercado, que é a construção de capital, que é um trabalho sério, que não é aquela festa, né, que eu já falei para vocês, que muitos fazem, eu discordo completamente. Isso aqui não é festa, isso aqui é um trabalho sério, chato, entre aspas, chato para quem está começando, porque é tudo muito lento, é tudo muito metódico, tudo com muita calma. Eu não vejo como chato porque eu consigo avaliar o ativo e ainda assim não ter aquela pressão de um trabalho exaustivo. Então é muito tranquilo, eu vejo como algo muito tranquilo. Mas eu sei que algumas pessoas gostam de emoção e não é o que o mercado tem para te oferecer. Então, essa corretora EBC, ela está completamente alinhada com isso. Não é aquela corretora que está sempre estimulando você a ficar multimilionário em poucos meses,
Então, é algo muito mais voltado ao institucional, ao profissional, a um trader profissional. Então, honestamente, eu me encontrei assim com a corretora, eu achei muito sensato colocar ela aqui para a gente iniciar esse trabalho. E, como foi algo meio que em cima da hora, essa decisão de qual corretora eu vou indicar aqui para vocês, a gente ainda não fechou benefícios, digamos assim. E eu estou querendo trazer benefícios para vocês em relação a ela. Seja um bônus ali para aumentar a margem de vocês, que é importante, bônus, seja de repente um cashback. Um cashback seria algo diferenciado, né? A gente tem muito isso aqui no Brasil. O meu banco oferece cashback, eu acho que de 1%. E 1% é 1%, né? Já é alguma coisa relevante. 0,8% ou 1%, alguma coisa assim. Então, não tô querendo pleitear alguma coisa aí para vocês, sabe? Para trazer, para ficar interessante. Acho que todo mundo ganha, a corretora ganha, eu ganho, vocês ganham. Então, é isso aí que a gente vai pleitear. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat, que eu não estava vendo. AUDJPY, vamos lá. AUDJPY. Anderson colocou, Júnior colocou aqui pra gente, né? Vamos ao AUDJPY. Like, galera. Vamos lá, vamos deixar o like. Eu não consigo ver quantos likes tem, tá? Eu minimizei de uma forma aqui o chat de vocês que eu não consigo ver quantos likes temos. AUDJPY. Silvio, antes de tudo, agradecido pela live. Me deu um excelente direcional. Obrigado. Muito bom, Sérgio. Fico feliz. O intuito aqui, de fato, é direcionar vocês aí para a semana, tá? Isso aí, eu acredito que alcançando esse objetivo, faça todo sentido a gente continuar fazendo a live. A partir do momento que o objetivo não é alcançado, a gente faz outra coisa, né? Economiza o nosso tempo. De qualquer forma, eu faço isso aqui, né? Todo domingo. Só que eu sozinho eu faço tudo isso em 5 minutos, às vezes 10, tá? Talvez mais se eu fizer muito devagar. Mas vamos lá. Ao DJPY, de repente a gente até consegue acrescentar mais um ativo, mas já vai dar 10 horas, né? A gente precisa descansar. Vamos encerrar hoje com o DJPY, que é um ativo muito bom, é um ativo excelente para operar à noite. Não venha operar o SDJPY, perdão, ao DJPY, não venha operar ao DJPY de manhã. É um ativo exclusivo para ser operado à noite. Estamos falando do dólar australiano, que é a seção do Pacífico, em relação ao iene japonês, seção asiática. Só funciona após o rollover, após as 18 horas, horário de Brasília. Então, não me venha operar ao DJPY de manhã. Você vai sofrer com volume, tá? Vai sofrer com ruído. Beleza? Vamos lá, ao DJPY, pessoal. Primeiro ponto, avaliar. Tá bem interessante, inclusive, tá? Primeiro ponto, avaliar mercado lateral. Nitidamente, nosso indicador de tendência está apontando lateralização. Vinha de um comportamento fortíssimo comprador, fortíssimo. Olha aqui a tendência forte, direcional. Então, a gente teve aqui segunda... Vamos lá. Segunda, terça, quarta. Segunda e terça, vai? Segunda e terça, até quase quarta. Segunda e terça-feira, extremamente direcional, nessa segunda e terça-feira que passou, para compra. Só que após isso, o mercado começou a sinalizar venda. Ah, então, segunda e terça deu compra. O resto da semana não dava para entrar na operação? Dava, porque a partir do momento em que essa correção começa a passar essa correção aqui, de 61,8, então o nível de retração desse movimento retraiu tanto que ultrapassou o nível ideal, que é entre 38,2 e 61,8, e aqui já começa a trazer risco de venda. Então, desde essa região, venda. Provavelmente terça-feira não valeu a pena, porque ficou indeciso se ia corrigir, terça não, quarta, né?
Segunda e terça, comprador. Quarta, indeciso. Mas quinta e sexta aqui, ó, forte vendedor, tá? Quinta e sexta, forte vendedor. Agora vamos ver o que pode vir a trazer, qual o comportamento que, caso execute, quais são os dias que eu vou pensar em entrar comprado, quais são os dias que eu vou pensar em entrar vendido, caso seja essa a instrução. Vamos ver aqui que de fato eu ainda não raciocinei. Vamos lá. Então, mercado com estrutura ótima, compradora, e essa estrutura foi quebrada exatamente quando esse fundo aqui foi superado. Mercado com forte impulso vendedor, e aqui está uma armadilha, tá? Está uma armadilha, porque todo esse impulso vendedor, ele ainda não corrigiu. Ah, Silvio, mas eu estou vendo esse movimento aqui de compra. Isso aqui é uma correção. É uma correção, só que não é uma correção satisfatória. Qual é o nível de correção satisfatória que a gente observa? E a nossa métrica, né? Porque a gente precisa ter métrica. Não há nenhum tipo de análise que você vá fazer que essa análise vá trazer ali 100% de acerto. Isso é utopia, tá? Então a gente identifica comportamentos, utiliza-se de muito conceito matemático para gerar métrica. E a nossa métrica de correção ideal é que a correção venha entre 38,2 e 61,8. Então, a nossa métrica ainda não foi atingida. Então, entende-se que a continuação desse movimento vendedor, ela é difícil de acontecer. E caso venha acontecer, aí vem a armadilha. Ó, vou desenhar aqui numa cor diferente. Deixa eu colocar um amarelo, tá? Vou colocar amarelo, aumentar um pouco a espessura, beleza. Então, mercado trabalhou vendido, certo? Venda, correção. E caso volte a trabalhar vendido, a exaustão desse movimento virá mais rápido. O mercado vai saturar, porque ele já está saturando. Essa correção aqui que vocês estão vendo, essa correção aqui, deixa eu apagar as outras setas porque eu acho que está atrapalhando, né? Pronto. Essa correção aqui, ela não foi suficiente para absorver a saturação. Então o mercado ele não gerou liquidez suficiente e ele tende a buscar liquidez de novo. Então o mercado pode vir trabalhar vendido depois, superando esse fundo? Sim, mas aí que está a armadilha, justamente porque essa correção aqui foi muito pequena, tá? E ele tende a fazer isso aqui, ó, buscar a correção ideal. Então, a correção ideal viria entre 38,2 a 61,8 de todo o movimento, desconsiderando a correção que foi falha. Aí teríamos um nível aqui, ó, entre 38,2 e 61,8, que o ativo trabalhando nesse nível novamente, podemos ver aí sim um retorno saudável para a venda. Então, esse comportamento aqui pode vir no AUD-JPY. E a gente consegue mensurar aqui o que pode acontecer nessas semanas. Nessa semana, né, nesses dias. O que espera-se pelo comportamento atual são dois cenários. Ou que seria o cenário ideal esse aqui, ó. Ou que a correção venha rápido, já amanhã, ou seja, o mercado trabalhe vendido amanhã, alcançando ali a região ideal de correção. Agora a mínima é aqui, não mais cá embaixo como estava antes, tá? Então a mínima aqui, região ideal entre 38,2 e 61,8, alcançando essa região, aí sim, abaixo de 23,6, aqui já começa a se entender que o mercado tende a voltar a trabalhar forte vendedor. Aí agora a gente consegue entender, tá, isso aqui vai acontecer quando tende a acontecer, quando pode acontecer. Vamos limpar um pouquinho? Limpei aqui um pouquinho. Vamos lá. Vamos considerar o cenário ideal, que é o mais rápido. Mas eu também vou pincelar ali o cenário não ideal e que possa demorar mais, tá? Então, basicamente, esse movimento aqui, ele tem capacidade de vir amanhã. Esse movimento de correção.
Só que essa retomada aqui, correção e a retomada do movimento a favor da venda, pode demorar entre 2 a 3 dias, ou seja, segunda e terça é quase certo que não vale a pena entrar no AUD-JPY. Quarta, quinta e sexta, aí podemos ver forte direcional. Então você já pode colocar aí na sua agenda de operações quarta, quinta e sexta para ficar de olho no AUD-JPY. O mercado pode estar direcional. Caso o mercado realize esse movimento, né, que foi o que a gente havia visualizado antes, aí a gente já alonga o dia, entende? Em vez de quarta, quinta e sexta, talvez apenas quinta e sexta que valeria a pena tomar decisão. No caso aqui, a favor de uma venda, concluindo a reversão dessa tendência que vinha aqui, tá? Então, a AUD-JPY tá bacana, tá interessante, mas não pro início da semana, tá? Não pro início da semana. Beleza? Fechou? Pessoal, agradeço pela presença de todos. Vamos ficar de olho durante a semana aí. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta temos live todo dia, 11 horas da manhã. Que aí a gente já faz análise do intraday. A gente já faz análise de fato ali para tomada de decisão durante o dia. Aqui a gente faz um estudo, um planejamento, um aquecimento do que pode vir, tá? Claro, aqui na nossa live de domingo a gente adiciona bem mais ativos, né? Eu acredito que 2, 4, 6, 7, de repente 8 ativos dá para a gente fazer todo domingo, tá? A gente deixando de uma forma um pouco mais dinâmica, eu consigo trazer mais janelas de oportunidades para vocês. Beleza? Mas ficamos por aqui. Agradeço a todos pela presença. Fico feliz de iniciar essa live aqui com vocês. Era algo que eu já gostaria de ter feito, mas eu sempre achei que eu já tinha muito compromisso já no YouTube, sabe? Então, eu sempre entendi que talvez não valeria a pena iniciar mais um compromisso. Mas como eu fui ficando com um pouco mais de tempo e mais disposição também para a gente continuar nosso trabalho aqui de educar e trazer conhecimento para vocês, coube essa live no domingo. Beleza? Nos vemos amanhã, 11 horas da manhã, nas nossas lives diárias. E domingo que vem, 8 horas da noite, temos a nossa análise semanal. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, uma excelente noite, bom descanso e tchau, tchau.